8h24. Repita. 8h24. Hoje nós damos início às entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. E temos a honra de receber nossa primeira entrevistada, a Rossana Fonseca. Agradecemos pela presença da candidata e lembramos que esta é uma sabatina propositiva, acordada com as assessorias dos candidatos, com duração de 15 minutos. Nosso objetivo é conhecer as propostas e compromissos com a qual a candidata concorre ao cargo, abordando temas essenciais para a advocacia potiguar. Bom dia, candidata, seja muito bem-vinda. Bom dia, quero agradecer aqui a Jovem Pan News pelo espaço, agradecer a vocês por me receberem aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje. Candidatas. Aliás, quero cumprimentar também os ouvintes que estão em casa, no carro, nos escutando hoje. Candidata, seja muito bem-vinda a essa edição do Jornal da Manhã. Candidata Rossana Fonseca, da chapa OAB Forte, a chapa 20, que disputa a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Rio Grande do Norte. Por que a senhora quer ser candidata a presidente da OAB? Virgínia, primeiro porque eu já desempenho um trabalho em favor da advocacia desde 2010. Já trabalho e depois em 2013 criei uma associação de advogados e fui presidente dessa associação. Desempenhamos um trabalho que teve uma receptividade muito grande pela advocacia e depois, porque aliado a isso, acho que o grupo que aí está na OAB já está há alguns mandatos e na OAB, como em todas as instituições, acho que a alternância de poder é salutar. Acho que quando você permanece por muito tempo, numa instituição, você começa a confundir o que é seu e o que é efetivamente coletivo. Então, eu penso que é muito importante que haja alternância de poder e que outros advogados que têm intenção de trabalhar pela advocacia possam exercer esse poder. E há uma outra questão muito importante, eu diria, que a OAB vai fazer 100 anos de existência e nesses quase 100 anos, desse quase século, nunca elegeu uma mulher advogada. E eu tendo recebido esse chamado para concorrer e colocar o meu nome à disposição, eu não pude me furtar a isso. Aceitei o desafio. Pois é, já pega esse gancho, a senhora falando como a Ordem dos Advogados do Brasil nunca ter elegido uma mulher. Você acredita que é o principal desafio dessa campanha? Eu acho que essa campanha tem muitos desafios. Quebrar essas barreiras? Quebrar essas barreiras. Eu tenho dito que a OAB, que é estranho que num estado que tenha tido o primeiro voto feminino do Brasil, que tenha tido a primeira prefeita, inclusive da América Latina, que no século XXI, dos 4 governadores, 3 tenham sido mulheres. Um estado que tem mulheres assim muito à frente do seu tempo, um estado que teve uma mulher como Nízia Floresta numa época em que as mulheres não podiam produzir textos e ela precisou mudar o nome para poder exercer o seu talento, inigualável. É estranho que exatamente a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição que se diz democrática, não tenha ainda eleito uma mulher para o exercício do cargo. Especialmente quando nós falamos de uma classe cuja maioria hoje é de mulheres. Candidata, a OAB hoje em dia ela já ultrapassou a função de uma entidade representativa somente dos advogados. Ela atua muito diretamente também junto à sociedade, opinando sobre temas diversos, inclusive da administração pública. Eu queria saber se essa atuação da OAB em prol da sociedade como um todo, durante esses anos que a senhora falou, que tem um grupo, entre aspas, político, que está dentro da OAB, a senhora acredita que a defesa das prerrogativas dos advogados tem sido negligenciada? Completamente negligenciada, absolutamente negligenciada. Ontem eu estive num escritório, e não é o primeiro e certamente não será o último, em que a advogada teve um problema sério e grave de prerrogativas numa delegacia e além de ela não ter recebido, no momento do problema enfrentado, ela não ter recebido um aporte importante da OAB, o processo dela para que a OAB decidisse que atitude adotar em relação àquele violador de prerrogativa só veio a ser julgado 3 anos depois. Imagine você que depois, após 3 anos, o advogado não tem mais a sua dignidade restabelecida. Fora que aquele violador de prerrogativa, seja ele um delegado, um magistrado, um promotor de justiça,
sabedor da impunidade da instituição, vai continuar violando prerrogativas ali por anos e anos. E em relação a isso, nós temos uma proposta importantíssima que chama-se Prerrogativas, Proteção, Ação e Resultado, que prevê uma ação rápida da instituição em relação ao violador de prerrogativa, não só numa ação imediata, mas também com um aporte específico para que aquele advogado tenha, inclusive em seu favor, ação judicial contra aquele violador de prerrogativa, além das ações administrativas da própria OAB. Isso impactaria de que forma a atuação da OAB na defesa dessas prerrogativas? Qual a solução, além dessa, e quais as consequências dessa proposta para a vida do advogado quando o assunto é essa defesa de prerrogativa, candidata? Virgínia, não por acaso nós instituímos o nome da nossa chapa de OAB Forte. Impacta no sentido de que no momento em que a OAB começa a adotar as providências de maneira rígida e forte contra aqueles violadores de prerrogativas, você começa a fortalecer a advocacia. E aí, mas para que você fortaleça a advocacia, você precisa de uma instituição que seja forte e respeitada. Se a instituição tem uma postura de coleguismo e muito mais do que isso, até de companheirismo, de compadrio com as instituições e de omissão quando o assunto é prerrogativas, não se engane. Os advogados continuarão tendo as suas prerrogativas violadas de forma ininterrupta, como tem acontecido. Candidata, a senhora também falou sobre essa questão da necessidade de alternância de poder, mas claro, são outros candidatos. O doutor Aldo Medeiros, ele não está como candidato presidente da OAB. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desse período, principalmente mais período recente, da gestão da OAB. Além dessa questão sobre as defesas das prerrogativas, a senhora apontaria algum outro ponto mais falho que deve ser modificado através da sua gestão, possível gestão? Eu acho que é um erro dizer que o presidente Aldo não é candidato. Ele é candidato ao Conselho Federal, junto com... não é candidato a presidente, não é candidato à presidência, é candidato ao Conselho Federal. Continua, inclusive, influenciando em todo o processo eleitoral. Né? Mas em relação, você perguntou... Em relação se, além dessa questão das prerrogativas que você falou, o que a OAB tem falhado também, outros pontos que a senhora acredita que pode melhorar enquanto presidente? Eu acho que tem um ponto importantíssimo. Nós precisamos abrir as portas da OAB. Esse grupo que aí está, ele tem realizado uma gestão segregadora. Hoje, a OAB ela é restrita a um pequeno grupo e tem vez e voz ali apenas, nós temos dito, que os amigos do rei. Então, se você não integra aquele grupo ali dos amigos do rei, então a senhora não foi amiga do rei? Não sou amiga do rei, portanto, é difícil, você não consegue ser nomeado numa comissão e ainda que seja nomeado a sua comissão, muitas vezes ela não tem deferido os seus pleitos, né, para trabalhar em favor da advocacia, como aconteceu, por exemplo, com a jovem advocacia, que ontem se ressentia disso, né, que teve os seus pleitos e projetos todos rechaçados ali, proibidos. Se você não integra aquele grupo, você não tem a proteção efetiva da OAB. Se você não integra aquele grupo, você sequer pode ser convidado para proferir uma palestra na instituição, ainda que você tenha autoridade no assunto. Isso tem sido recorrente. Né? Então, é preciso abrir as portas da instituição para que a advocacia volte a ter aquele sentimento de pertencimento. Eu me lembro muito bem que eu tive um problema certa vez numa audiência em que eu participei, uma audiência criminal, que foi uma audiência muito difícil com outros advogados, e naquela ocasião, naquele problema, o presidente da Ordem dos Advogados era Sérgio Freire e Paulo Teixeira era conselheiro federal. Essa audiência durou muito. Pela manhã foi uma audiência dificílima de instrução. À tarde chegou na audiência o presidente da OAB, Sérgio Freire, e um conselheiro federal, Paulo Teixeira, para atuar ali em favor da prerrogativa. Então era um problema grave que envolvia vários advogados que estavam tendo ali suas prerrogativas violadas, e a OAB se fez presente por meio do seu presidente. Então, uma das nossas propostas, a gente tem chamado de OAB no balcão. Nós iremos à diretoria, e eu faço questão de ir pessoalmente, a
mês a mês, a todos os locais em onde há audiências, como tribunais, fóruns, delegacias, para acompanhar ali e ouvir a advocacia para saber exatamente quais os problemas que estão sendo enfrentados para que a gente possa agir. Desculpa, viu, pessoal? Pode falar. Mais uma que ficou ela falando sobre a questão de valorização, de pertencimento, sentimento de pertencimento. Há anos atrás, a gente tinha na advocacia uma das profissões mais pujantes do país. Dizia, você se formou advogado, você tem a carreira consolidada de qualquer forma. Hoje em dia a gente vê muito movimento das universidades de fomento a que se faça o concurso público, que os jovens entrem no concurso público. De que forma a senhora, eleita presidente do OAB, vai tentar fazer com que abrir os olhos e também fazer com que os olhos desses estudantes brilhem para a advocacia? Primeiro, a gente vai fazer uma campanha ampla e restrita de valorização da advocacia. Depois, temos alguns programas, como, por exemplo, de mentoria, residência jurídica e incubadora jurídica para jovens advogados, para que eles possam... A gente sabe que quando o jovem advogado sai da universidade, ele ali aprende muito sobre direito, mas pouco ou nada sobre mercado. Então, é preciso que a gente dê um empurrãozinho nele, acolha esse jovem advogado para que ele possa ali sobreviver ao mercado. E, por fim, Virgínia, nós temos aí um programa da ESA Forte. A ESA é a Escola Superior da Advocacia. Nós queremos implementar um mestrado profissional e queremos valorizar o ensino jurídico, porque hoje a gente... E aí eu sei que você quer fazer uma pergunta, mas quando eu fui presidente da ARNE, nós fizemos um convênio com a Universidade do País Basco, a Universidade Espanhola, e nós trazíamos os professores da Espanha, professores catedráticos, PhDs, para dar aula aqui nesse mestrado. Inclusive eu fui aluna desse mestrado, e eu fico pensando, se um negocinho pequeno como a Associação dos Advogados conseguiu fazer isso, por que a OAB não consegue? E nós queremos fazer isso, valorizar o ensino jurídico e capacitar a advocacia. Muito bem, você que está conectado com a gente, nós estamos iniciando uma sabatina com os candidatos à presidência da OAB do Rio Grande do Norte, e nossa primeira entrevistada é a candidata Rossana Fonseca. Candidata, em tempos de eleição surgem muitos boatos e assuntos que não são esclarecidos. Nas redes sociais foi veiculado que a senhora tem vínculos partidários, ou teve, e conta inclusive com o apoio do PCdoB, Partido Comunista. Isso é verdade? A senhora poderia esclarecer se esse boato tem fundamento? Olha, eu quero dizer a você que, primeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição apartidária. Quem me conhece sabe que eu não tenho vínculo com partido político nenhum. Não por acaso, mas exatamente porque o meu partido sempre foi a advocacia, né? A minha lei é a Constituição e as leis. Eu não tenho vínculo partidário com nenhum. Obviamente que eu não estou aqui a dizer que não tenho interesse em apoio. Todo apoio é bem-vindo. Nós fazemos parte de um país livre, integramos um país livre, mas eu quero dizer a você que eu sequer tinha conhecimento da existência daquele documento de apoio, e eu fiquei sabendo e tomei conhecimento daquele documento de apoio pelas redes sociais, por um blog que noticiou, né? Óbvio que todo apoio é muito bem-vindo, mas nós não sequer, e eu mantive contato com todas as pessoas ali que integram a chapa, e ninguém recebeu aquele documento. Então nós não sabemos como foi que aquele documento surgiu, de onde surgiu e como veio a público. Qual o perfil dos integrantes da sua chapa, candidata? Olha, nós temos integrantes de todas as cores, de todos os partidos políticos, de todas as ideologias. Nossa diretoria, por exemplo, tem muita gente de direita, no nosso conselho tem muita gente de esquerda, temos jovens advogados com idade mais avançada, temos de todas as cores, de todas as religiões, como deve ser a OAB. A OAB é uma instituição democrática, plural, e deve ser aberta a toda a advocacia, independentemente do seu partido político e da sua crença, e seja do que for. Candidata, falar um pouco sobre o jovem advogado e principalmente aquele que entra para atuar na área criminalista e que a gente vem assistindo alguns episódios envolvendo e até vitimizando advogados no pleno exercício da sua profissão, como foi o caso de uma advogada que acabou sendo assassinada há pouco tempo em Goianinha, não é isso, Júlio? Acho que é naquela região, em Goianinha. Santo Antônio, na verdade, né? Eu digo Goianinha porque era a onde foi subseção. o crime. Santo Antônio é vinculado.
Hoje, a subseção que antes se chamava Goianinha, hoje é Agreste Litoral Sul. O que é que a sua gestão pretende fazer para orientar esses advogados que muitas vezes iniciam a carreira sem nenhum tipo de preparo para lidar dentro dessa chamada advocacia criminal? Olha, nesse trabalho de recepção dos advogados, que a gente chama de start jurídico, nós queremos receber os jovens advogados e orientá-los, né, dentro desse programa de mentoria e residência, orientar esses advogados, que muitos deles, por exemplo, são contratados às vezes para fazer uma diligência, eles chamam de diligência no presídio. E essa diligência consiste muitas vezes em levar um recado da família ou de alguém, e muitas vezes nesse recado aí, o advogado não percebe, mas dentro dele há uma mensagem ou algum código que pode levar o advogado, muitas vezes, à prisão. A gente viu casos aí de jovens advogados que estavam iniciando a vida. Mas eles foram presos ali por participação mesmo ou por falta de conhecimento? Olha, em alguns casos, pelo que eu percebi, às vezes até por falta de conhecimento, né? Existem casos, foram alvo de obviamente, operações grandes, inclusive. Muitas vezes o advogado ali, olha, quem é advogado sabe que uma operação, inicialmente, você começa uma investigação, existem as prisões cautelares, mas isso não significa dizer que você seja culpado. Você só será considerado culpado ao final de uma sentença transitada em julgado. Então é muito importante a gente ter cuidado para separar o joio do trigo. É óbvio que nós, aqueles advogados que não estiverem agindo dentro da lei, que estiverem agindo, confundindo a atividade dele com a atividade criminosa, nós não temos interesse que esse advogado permaneça, né, advogando, até porque os bons advogados terão sua honra manchada em razão da atuação dos maus advogados. Mas isso é uma minoria muito pequena e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o jovem advogado que começa a vida, muitas vezes sem orientação, não sabe o que ele vai encontrar pela frente, principalmente nesse ambiente do direito penal, que é um ambiente muito duro, e eles precisam de muita orientação que às vezes a universidade não dá. E a OAB precisa fazer isso, sabe? O pessoal aqui do chat estava fazendo perguntas, infelizmente eu não vou poder fazer, porque a Alice já me olhou feio aqui, ela já disse que isso não dá tempo de fazer nenhuma. Dá não. Mas eu vou mandar para a senhora aqui. Tá bom, claro. Eu quero deixar esse último minuto para a senhora deixar suas últimas palavras como candidata. Olha, eu gostaria de me dirigir aqui à advocacia como um todo, a homens e mulheres. Nós estamos muito imbuídos de muito boa vontade, além de trabalhar muito pela advocacia e querer abrir as portas da OAB, nós queremos também abrir a caixa preta da OAB. Nós queremos dar mais transparência à OAB. Desde que presidente fui, queria muito implementar um sistema de compliance na instituição, não consegui, porque a OAB tem um sistema muito presidencialista, mas nós vamos implementar um programa de integridade e de transparência para que o advogado que está em casa, o advogado e a advogada, saiba exatamente como a anuidade dele está sendo aplicada. Então, e além de abrirmos as portas de acolhimento para a advocacia, nós queremos que a advocacia entre ali na instituição e pense, essa é a minha casa, aqui eu estou em casa. Muito bem. Candidata Rossana Fonseca à presidência da OAB do Rio Grande do Norte, muito obrigada pelos esclarecimentos. Desejamos êxito na missão agora. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, candidata. São 8h40.